Pastor Geraldo, pastor em Terra Preta, alguns irmãos que estão visitando aqui conhecê-lo, sempre está com a gente. E é um prazer tê-lo aqui, pastor. À vontade, tá bom? 35. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus, prazer retornar aqui, né? Igreja de irmãos, de amigos, né? E quero desejar para os irmãos aí um feliz 2025, né? Para os irmãos que nós não tivemos ainda a oportunidade de nos ver nesse ano, né? Passa tão rápido, né? Que a gente não se dá conta mais do tempo, né? Amém? Hoje nós estamos aí numa maratona de clamor, né? Buscando a Deus. Eu quero... a minha esposa não pôde estar, teve que suprir uma necessidade lá na nossa igreja, mas nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos, amém? Encorajamento, eu acredito que é a palavra mais importante dos últimos tempos, né? Como nós precisamos ser encorajados, né? Logicamente que nós prospectamos um ano de realizações, de bênçãos, mas não podemos ser levianos, né? Vai ser um ano também de que enfrentaremos batalhas, lutas e precisamos estar preparados. Mas temos a certeza que Deus está conosco e que Ele vai nos abençoar. Amém? Gosto muito desse livro de Josué. Vamos ler novamente? O pastor Johnny aqui, os irmãos já leram, mas esse texto é bom a gente gravar, né? Escrever, colocar na nossa geladeira lá, para a gente ter inspiração em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então. Eu quero ler a partir do verso 7. 1 Josué 1, do 7 até o 9. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 até o 9. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte, corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Pode dizer amém? Amém. Vamos orar? Estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Deus, como é precioso ter esta oportunidade de poder abrir a Bíblia, e juntamente com essa comunidade, meditar na Tua palavra, Senhor. Que a mesma, Senhor, possa produzir no nosso coração fé, possa tratar da nossa vida, e que possa nos capacitar para viver um ano vitorioso e abençoado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós conhecemos esse livro, essa história, né? Josué, sucessor de Moisés. Moisés, aquele levantado por Deus para tirar o povo do Egito. E Moisés é esse libertador e se torna também o legislador daquela comunidade muito grande. Ele sai no Egito rumo à terra prometida, uma terra que Deus prometeu para Abraão, para os seus pais, e eles estão nessa caminhada, nessa trajetória, e Moisés, durante 40 anos, está ali com eles, mais aproximadamente, com esse povo, ministrando, sendo oráculo de Deus para aquela comunidade, sendo instrumento de Deus para aquela comunidade, o guia daquela comunidade. E quando termina a história de Moisés, Moisés
ele não entra na terra prometida, que Deus havia tirado ele do Egito com esse propósito. Ele somente vê a terra, e Moisés então, ele morre. Moisés então agora é morto, e eu fico pensando o impacto que essa morte causa naquela comunidade. O grande líder, o grande libertador, o grande legislador, aquele que orava e Deus mandava maná do céu, tirava a água da rocha, aquele que era o pai, né, o guia daquele povo, e de repente esse grande líder, que tinha tirado o povo, que tinha promessas sobre a vida dele, aquele camarada que as pessoas sentiam firmeza nele, que estavam acostumados a segui-lo, que estavam acostumados com ele, e ele morre. Então, dentro da comunidade ali há um luto, né? Um luto difícil de digerir, né? Difícil daquele povo assimilar esse luto. E aqui nós já vemos que eles precisam buscar um encorajamento para continuar. Eles estão passando por um momento de luto, momento onde o seu grande líder é morto, e então é um baque naquela comunidade, e Deus então já estava preparando um sucessor, que é Josué. Josué era servo de Moisés, acompanhava Moisés, era discípulo de Moisés, e agora Josué se vê numa responsabilidade ímpar, uma responsabilidade gigantesca de dar continuidade àquele projeto de Deus, àquela promessa de Deus. Então imagina o coração de Josué, e agora ele, conjecturo eu, que deve estar inseguro, com medo, porque o seu grande mentor, o seu grande líder está morto, e Deus se dirige a ele e diz: olha, meu servo Moisés é morto, e você vai ter que fazer com que esse povo herde a terra prometida. Então nós já vemos aqui, irmãos, o texto, e aqui eu quero desconstruir já algumas teologias falsas, né? Mesmo Deus estando com o povo, dentro de um projeto do povo, existem dificuldades, existe um luto para ser superado, amém? Existe um luto para ser superado, existe uma caminhada proposta, existem dificuldades a serem enfrentadas, e é isso que Deus se dirige então a Josué e diz para ele: olha, você precisa dar continuidade, você precisa dar prosseguimento a esse plano maravilhoso de levar o povo para a terra prometida, amém? Então Deus se dirige a ele, e Deus traz para eles algumas palavras que são importantíssimas. Deus diz para ele: olha, você precisa meditar na minha palavra de dia e de noite. Irmãos, não existe nada melhor do que a palavra de Deus para poder trazer encorajamento para a nossa vida. Você pode vir aqui clamar por encorajamento, amém, glória a Deus, você sai daqui feliz. Mas se amanhã você não mergulhar nas Escrituras, não meditar nas Escrituras, você fatalmente vai ficar desencorajado, porque não tem nada melhor do que a palavra de Deus para trazer consolo e encorajamento para a nossa vida, amém? Não sei se você já teve essa experiência de não estar bem, e você começa a ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a trazer para você esperança, encorajamento, vigor espiritual, começa a tratar da tua alma. Então, se nós queremos viver um ano cheio de coragem para enfrentar os desafios, nós precisamos estar totalmente conectados com a palavra de Deus. É isso que Deus diz para Josué: olha, você vai enfrentar desafios gigantescos, e eu vou te dar aqui um caminho, vou te dar aqui uma revelação, vou te dar aqui algo precioso para que você seja vencedor. Medita na minha palavra de dia e de noite, amém? Quantos gostam da palavra de Deus aí? Quantos amam a palavra de Deus aí? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então,
nós precisamos da palavra, nós precisamos nos alimentar da palavra, porque as pessoas estão se alimentando de influencers, né? Se alimentando de programas televisivos, de talk shows. Você liga o jornal, misericórdia, você fica com medo de tanta notícia ruim, né? Então nós precisamos que a nossa mente seja ocupada pela palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. E Deus falou para ele: olha, você precisa não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A gente precisa também ser obediente. Amém? Deus manda a sua palavra e a gente às vezes fica raciocinando em cima, tentando relativizar a palavra. Será que é isso mesmo? E Deus só diz para Josué: olha, nem para a direita nem para a esquerda. Recebeu a palavra de Deus, faz igual os bereanos, confira se a palavra de Deus, aquele que pregou é verdade, vai nas escrituras e seja fiel à palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. É isso, Senhor, é isso que o Senhor quer, é isso que está revelado. Então eu vou pela palavra, porque vai haver outras doutrinas, vai haver outros fundamentos tentando nos desviar da palavra de Deus, mas nós precisamos não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, e seguir em frente. Amém? E aí Deus diz para ele que ele vai ser bem sucedido aonde ele estiver. Amém? Quem quer ser bem sucedido aí? É uma pergunta retórica, né? Todos nós queremos ser bem sucedidos, mas precisamos da palavra de Deus. Não tem nada melhor para nos fazer prosperar do que absorver a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. E aí Deus se dirige a ele e fala, e Deus não sugere para ele, Deus fala para ele: olha, você tem que ser forte e corajoso. Deus tipo dando ordem para ele: olha, você precisa ser forte e corajoso. Deus está dizendo para ele: olha, para você obter êxitos, ser vencedor, Deus ordena para ele que ele seja forte e corajoso. Então nós não temos outra possibilidade diante dos desafios. Muitas vezes nós queremos recuar, queremos desanimar, queremos voltar para trás, queremos olhar para o lado, queremos nos acovardar, queremos fugir. Oramos: Senhor, 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 tem misericórdia. E Deus vai falar para você: continua, encara, como diz aqui esse leão, encara esse problema de frente. E nós não podemos recuar, não podemos desanimar. E é interessante também nós observarmos, irmãos, mesmo Deus estando conosco, mesmo estando debaixo de um propósito de Deus, de um plano de Deus, nós nunca estaremos imunes a problemas. Amém? Tem uma igreja aí que eu não vou falar o nome por ética, que diz: pare de sofrer. Irmão, isso é heresia. Neste mundo, Jesus falou: nós teremos aflições. E é interessante nós observarmos, porque quando passamos por problemas, nós temos a questionar se Deus de fato nos ama. Quando estamos passando por dificuldades, a nossa fé começa a ficar vacilante. Será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus tem um plano para mim? E quando eu olho para a palavra de Deus, Deus chama Josué e fala assim: ó, você vai precisar ser forte, porque você vai ter desafios, você vai ter que atravessar com esse povo, você vai ter que vencer Jericó, você vai ter que vencer o povo de Ai, e você vai ter que entrar na terra prometida. Então, caia por terra em nome de Jesus essa ideia de que eu estou passando luta, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, irmão, muitas vezes o caminho, a trilha da vitória, da conquista, ela é cheia de dificuldades e de tribulações. Se a tua vida está muito fácil, talvez você esteja andando na rota errada, contrária, né? Se você não está batendo de frente com o diabo, então talvez você esteja na rota errada, talvez você esteja caminhando errado, porque a Bíblia diz que importa que por muitas tribulações nós venhamos
herdar o reino de Deus. Então, é uma ordem de Deus, uma ordem imperativa para nós, tem que ser forte e corajoso. Amém? Enxuga a lágrima, engole o choro e continua. Em nome de, não na sua força, mas no poder, na graça do nome de Jesus, vamos ser fortes e corajosos, enfrentar os problemas, enfrentar as lutas, no poder do nome de Jesus. Amém? E a nossa humanidade, a nossa carne, ela tende a se acovardar, né? Ela tende a tremer. E isso é normal, né? Muitas vezes você fala, misericórdia, né? E agora, né? Eu lembro lá de Moisés, quando ele tira o povo, ele está de frente ao Mar Vermelho e atrás vem Faraó com seus cavaleiros, ele está num beco sem saída, e Moisés é um homem, eu acredito que ele também ali, as suas bases foram balançadas, e ele, Deus, o que eu faço agora? E é interessante, irmãos, que quando nós estamos num beco sem saída, nós podemos orar, e o Deus que faz estrada onde não tem, Deus que abre portas onde não existe, e nós precisamos crer e confiar no poder de Deus, amém? Glória a Deus. Parece um pouco sarcástico, mas Deus falou assim, eu vou deixar ali o mar para ele, e o Faraó atrás, vamos ver se esse homem é um homem de fé mesmo, amém? Às vezes Deus permite, né? Fala assim, você está pregando muito sobre fé, né? Vamos ver mesmo se você tem, né? E aí, irmão, quando chega a nossa hora de experimentar, a nossa fé precisa ser validada, aprovada, e ela é aprovada no fogo. Amém? Então, o antídoto da covardia é a presença de Deus. Porque, geralmente, os problemas que são problemas corriqueiros do dia a dia, nós resolvemos, né? Nós temos habilidades para isso, capacidade, mas existem problemas que são muito maiores do que a nossa capacidade. Tem problemas que a gente fala, eu não sei como, né? E aí, infelizmente, o nosso emocional, a nossa mente fica bagunçada, né? A gente está orando, mas a preocupação, a mente, o coração fica daquele jeito. E o antídoto para isso, para a gente vencer a nossa carne, né? Porque às vezes a gente pensa que vencer a carne é não adulterar, não fumar, não beber, mas muitas vezes a nossa carne precisa ser vencida, porque ela está acovardada, ela está com medo, a fé está quase se esvairindo. E o antídoto é a presença de Deus na nossa vida. E Deus se faz presente quando nós o obedecemos e meditamos na Tua palavra, nós mantemos a comunhão com Ele, e quando nós estamos em comunhão com Deus, nós nos sentimos fortalecidos, amém? Lembra de Davi enfrentando o Golias? O exército de Israel estava acovardado. Golias levantava todo dia, não tem homem aí não. E aí as perninhas dos soldados batiam na outra, um cara de 3 metros, fortemente armado. E Davi chega lá para levar pão e queijo para os irmãos, e ele vê aquela afronta. E ele tem a presença de Deus na vida dele, amém? E ele diz, e ele declara isso, olha, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou te enfrentar, não na minha habilidade. Tanto é que Saul tenta pôr nele uma armadura, e ele não se adapta àquilo, e ele pega o que ele tem, as pedras, o seu estilingue, que é, mas ele externa o que está no coração dele. Ele fala assim, olha, eu vou, quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Não é algo natural,
Amém, irmão? É algo do Espírito em nós, da presença de Deus em nós, que nos possibilita a declarar a palavra, a crer na palavra e enfrentar as coisas no poder de Deus. Falhamos e erramos e nos frustramos porque queremos lutar com as nossas armas, com a nossa capacidade e com a nossa força. Amém? Como é que Josué vence Jericó, irmão? Vocês lembram? Acho que o povo de Jericó estava dando risada. Esse povo é louco, os caras estão dando volta no muro. Deus vai mais dar volta aí. Se eu não me engano, no 7º dia de volta, dá 7 voltas, pega cântaro e tocha e grita. O método de Deus não é convencional. Quem quer andar no natural vai se acovardar, porque Deus talvez nos dê estratégias que, humanamente falando, a gente fala, mas é isso? Como é que eu vou destruir uma cidade, conquistar um povo dando volta no muro com cântaro e tocha e gritar? Os irmãos estão entendendo? É a presença de Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente vence, às vezes não. Com Deus a gente sempre vence usando métodos não humanos, métodos que contrariam a lógica humana. Então Deus, a presença de Deus, ela é importante, porque Deus vai dar para nós estratégias, poder, graça, para a gente vencer obstáculos, e a gente vai fazer igual Davi. Olha, eu vou aí, e eu vou te arrebentar, eu vou cortar sua cabeça, ô Golias. Não é algo natural, amém? Então o antídoto para a gente vencer o medo e a covardia é a presença de Deus, é manter a presença de Deus em nós, pela comunhão, pelo fato de congregar, de meditar na palavra, de buscar a Deus. Nós mantemos a presença de Deus em nós, e essa presença faz toda a diferença na nossa vida, amém? Outra coisa também interessante, que nós olhamos o texto, e o nosso material está escrito lá, esteja em movimento. Você pode dizer para o teu irmão, esteja em movimento, irmão. Aqui, nós pentecostais gostamos muito, né? Estou esperando no Senhor, né? Sim ou não? A expressão, estou esperando no Senhor. E muitas vezes o Senhor está esperando por nós, né? Então, a Bíblia, Jesus sempre usou o imperativo, não, ide, pregai o Evangelho, vão. No reino de Deus não há essa possibilidade, eu vou parar e vou esperar algo acontecer para que eu continue. Várias vezes alguns irmãos chegam para mim no ministério, pastor, vou dar uma parada do ministério, porque eu estou com problema. Eu falei, sério? Só você? Estou com problema, vou dar uma parada, vou dar uma descansada. Mas a dinâmica do reino de Deus, nós precisamos sempre. Martin Luther King falou assim, olha, se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas não para de jeito nenhum, amém? Às vezes a gente para de orar, não quero mais orar também, estou de mal de Deus. Alguém aqui já fez isso? Ninguém se revela, né? Não vou mais na igreja também, estou de mal de Deus, não deu certo. E a gente vai, o diabo começa a nos, para, porque se você continuar orando, continuar buscando, Deus vai abrindo as portas, né? Mas quando você para, aí a coisa fica ruim. Amém, irmãos? Então esteja em movimento, esteja ativo. E é interessante que Deus prometeu estar com Josué aqui no Antigo Testamento. E lá no Novo Testamento, depois que Jesus
completa a sua missão e ele vai para junto ao Pai. A Bíblia vai dizer lá em João 14, versículo 16 e 17, que ele falou assim, ó, eu preciso voltar para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou enviar outro Consolador, do mesmo nível, o Paracleto, o Espírito Santo. E Paracleto, o Espírito Santo, quer dizer, ele vai andar junto com vocês, e o Espírito Santo tem a função de nos consolar, nos encorajar, e ele vai andar junto, ele é o nosso advogado. Então Jesus falou, eu vou, mas eu vou enviar outro, o Espírito Santo, que também é Deus, que é o Paracleto, que ele vai estar junto de vocês, e vocês não estarão só, não vos deixarei órfão, e o Espírito Santo vai estar do lado de vocês, para que vocês não parem. Amém? Então, no Antigo Testamento Deus disse para Josué, eu vou estar com você. E aqui no Novo Testamento Jesus disse, o Espírito Santo vai estar junto, do lado de vocês, levando vocês a essa peregrinação espiritual, né? Assim como aquele povo estava peregrinando rumo à terra prometida, nós, a igreja de Jesus, estamos também em peregrinação rumo à terra prometida, a Canaã, aos céus, que Deus foi preparar para a nossa vida. Amém? Então nós não podemos parar, porque nós agora temos o Espírito Santo em nós. Somos templo do Espírito, Ele está em nós, e Ele nos encoraja todo dia, Ele nos consola todo dia, e Ele diz, continua. Amém? Então nós não podemos parar de jeito nenhum, amém, irmãos? Precisamos continuar, nós não chegamos ainda no nosso destino, amém? Talvez o seu destino, talvez você imaginou que o seu destino é uma bênção, né? O meu destino é casar, o meu destino é isso. O destino do crente não é isso, o destino do crente é as mansões celestiais, é aguardar a volta de Jesus e ouvir o seu nome e ser chamado, amém? Obviamente que tem coisas nessa vida que Deus nos abençoa, mas nós devemos estar em peregrinação rumo à terra prometida. Então, esteja em movimento, amém? Não está com vontade de orar, ora. Não está com vontade de congregar, congregue. Não se permita parar, porque a vitória está na caminhada, amém? No desafio de continuar crendo. Ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Então, se você parar no meio do vale da sombra e da morte, aí você vai ficar desesperado. Então, você tem que atravessá-lo, e atravessar com a presença de Deus na sua vida. Amém? E para a gente terminar, olha o que diz lá em Josué 21, 45. No finalzinho do livro. Olha lá, ó. De todas as promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou. Todas, todas, é legal a gente ler isso, mas a gente precisa ler todo o livro, e ver todas as batalhas que foram vencidas, ver que não houve desistência, que houve fé, houve obediência, houve a persistir no caminho do Senhor, perseverar no caminho do Senhor. E eu gostaria de chegar no final da minha vida e declamar esse versículo, né? De tudo que Deus me prometeu, nenhuma falhou, todas se cumpriram, amém?
E eu quero terminar aqui, irmão, dizendo assim, parece que está desassociado uma coisa da outra, mas assim, depois o pastor Johnny me corrige, mas não depende somente de Deus para que isso aconteça. Amém? Não depende. Senão Deus disse para Josué, fica tranquilo que eu vou te pôr na terra prometida. Deus fala para ele, você precisa enfrentar os seus desafios. Cada um tem desafios diferentes, lutas diferentes, problemas diferentes. Você precisa buscar a minha presença, meditar na minha palavra, buscar encorajamento no Espírito Santo, porque Ele é o nosso guia. Romanos 8,14 diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia, o nosso consolador, o nosso encorajador, mas Ele vai nos encorajar no trajeto, na caminhada, no movimento, que nós não podemos parar. E aí quando nós lemos aqui no final do livro, Deus cumpre todas as suas promessas. Amém? Mas não esqueça que ela não vem deitado lá no sofazão reclamando da vida, né? Ó dia, ó céu. Lembra desse desenho, irmão? Do Lip, do Ride, né? Ó dia, ó céu, ó azar. Nós precisamos colocar as mãos no arado e ir. Amém? Enxugar as lágrimas. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Buscar estratégia, buscar a presença de Deus, buscar encorajamento. E por que você tem luta, eu não sei. Quando chegar no céu, você pergunta para Jesus. Mas todos nós temos e todos nós precisamos das lutas. Mas, como o apóstolo Paulo disse, eu quero parafraseá-lo, em Cristo somos mais do que vencedores. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Agora eu termino de fato mesmo. Olha, não dá para ter encorajamento lendo revista Tititi, né? Contigo. Não dá para buscar encorajamento vendo Big Brother. Não dá para buscar encorajamento vendo novela. Não dá para buscar encorajamento. Aí o cara está desanimado, vou jogar videogame, né? Encorajamento se busca em Deus e na sua bendita palavra. Amém? Busque a Deus, busque a sua palavra, e aí o Espírito Santo vai te encher de fé, vai te encher de encorajamento, e aí sim, esse encorajamento vem da parte de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, sejamos fortes e corajosos, não venhamos ter medo e venhamos enfrentar de frente os nossos problemas, porque Deus prometeu estar conosco, prometeu nos capacitar, prometeu nos abençoar, e mesmo que a nossa carne vacile, nós podemos confiar nele, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, o nosso auxílio, o nosso protetor, o nosso libertador, aquele que ama a nossa vida, Ele não vai nos abandonar. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo te encha de coragem. Amém? Como Davi e como Josué. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.